Amém, irmãos, graças e paz. Amém. Continuar, com o nosso estudo aqui, estamos falando das jornadas aqui no Campinho, o assunto do Monte Sinai, avançando esmiuçando, esse assunto do Monte Sinai, que é uma jornada longa, A gente está falando de vários tópicos, estamos na sexta subida, e falando do tema, do primeiro tema ainda, aqui Êxodo 26. O primeiro tema ele começa no capítulo 25, eu falei 26, mas é no 25. Então, estamos na sexta subida e falando de 7 temas. Essa sexta subida ela fala de 7 temas. O primeiro tema é a casa e o sacerdócio, E são 7 temas. A gente ainda está nesse primeiro tema da casa e do sacerdócio. Continuamos nesse tema da casa e sacerdócio. Então, a gente falando aqui, a gente vê que esse tema ele começa aqui no capítulo 25, começa a falar dos materiais da casa, fala dos materiais da casa, e o Senhor aqui, ele está falando com Moisés do monte, Até aqui o Senhor está falando com Moisés do monte. Mas depois a gente vai ver que o Senhor pede para que eles façam no 8, 25, Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o Senhor ele está falando com Moisés do monte, Mas então o Senhor ele desce do céu até o monte. Do monte ele fala com Moisés, Mas a vontade do Senhor era falar no tabernáculo. A partir do momento que o tabernáculo começa a ser construído, chega um momento que o Senhor começa a falar com eles do tabernáculo, em cima do propiciatório. Mas até aqui então o Senhor está falando com ele no monte. Então esse capítulo 25 aqui fala sobre a casa, esses artefatos da casa, são os móveis da casa. A gente já falou de alguns móveis, mobílias da casa de Deus, e hoje a gente vai falar um pouquinho do altar de holocausto, ou altar de bronze, que está no capítulo 27. Então a gente vê que todos esses utensílios eles estão falando da casa de Deus. Então nós temos a nossa casa. Sabe que nas nossas casas de cada um, nós construímos conforme o nosso gosto, o nosso querer e a nossa necessidade, não é assim? Então tu vai numa casa, a sala, tem lugar que tu entra pela sala, tem casa que tu entra pela cozinha, Cada local é diferente conforme a necessidade e o gosto de quem construiu a casa. E as mobílias também você coloca dentro da tua casa conforme a sua necessidade, seu gosto. Ou até se você quiser pegar a geladeira, botar na sala, você coloca. Você pode ter uma geladeira na cozinha, outra geladeira na sala. Se você quiser botar as camas na sala, então a gente faz conforme a nossa necessidade e a utilização da casa. Tudo com utilidade. Para tudo na casa tem uma utilidade, não é isso? Só que nesse caso aqui a gente está falando do tabernáculo, estamos falando da casa de Deus, não é a nossa casa. Então a casa de Deus ela tem móveis que são para o funcionamento da casa de Deus. Então esses móveis são de utilidade dessa casa espiritual. Que a gente vai ver agora esse tabernáculo, que aqui no Velho Testamento é uma alegoria, mas é uma casa espiritual. São coisas espirituais, coisas reais que existem no céu, na esfera celestial, mas que nós conhecemos pelas Escrituras e podemos tocar nessas coisas pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra que Ele fez na cruz. Podemos tocar nessas realidades espirituais, Então aqui a gente vê que a partir do 25, 26
27 vai falar da casa, e o 28, capítulo 28, 29 e 30 fala do sacerdócio, do serviço dessa casa, né? E a partir do 31 aqui já começa a ser construída a casa, né? Então até aqui tá falando, o Senhor está dando um modelo, a partir do 31 eles começam a construir a casa. Então até o 28, até o 26, 27, a casa, do 28, 29 e 30, o serviço da casa, né? Aí eu queria começar lendo um texto com os irmãos, de 2 Pedro, a gente avançando. 2 Pedro, na 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, versículo 5, que fala assim, ó: E chegando-vos para ele quem? Jesus Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade para os homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então essa pedra principal, que é colocada de esquina, eleita e preciosa, ele sabe que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é só até aí. Essa pedra eleita, essa pedra fundamental da casa de Deus, né? É o nosso Senhor Jesus, ele é o fundamento da casa de Deus, né? E primeiro o Senhor Jesus, ele é essa pedra preciosa, e aqui no versículo 5 Pedro já vai nos avançar com esse assunto um pouquinho mais. E ele vai falar, vós também, né? O Senhor é uma pedra preciosa, pedra de esquina, é o nosso fundamento, né? Mas vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, né? Então aqui Pedro vai revelar duas coisas, que essa casa espiritual, né, somos nós somos essa casa espiritual, né? Então essa casa, esse tabernáculo que está sendo levantado lá no Velho Testamento com um modelo, somos nós mesmos, nós somos as pedras vivas. Nós somos a casa espiritual. Então nós somos essa casa, né? Outra coisa também, e um sacerdócio santo. Então nós somos a casa, né? Já toquei assim nesse assunto de uma outra vez. Nós somos a casa e nós somos os sacerdotes da casa. Nós somos os trabalhadores na casa de Deus. Está falando da casa de Deus, não da nossa casa. Então, a casa de Deus que ela é edificada, existe a casa de Deus e os trabalhadores da casa de Deus. Então, nós somos a casa e nós somos os trabalhadores, e também nós somos representados também em cada mobília dessa da casa. Que primeiramente, cada mobília dessa vai falar de Cristo, e também fala de Cristo em união conosco, né? Então nós fomos unidos a Cristo nessa casa. Então nós somos casa com Ele, né? Jesus é o cabeça, não é assim? Jesus é o cabeça, numa outra alegoria, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, não é isso? Mas aqui a gente está colocando como um prédio, né? Um templo, né? Um tabernáculo, né? Mas na figura do corpo, Ele é o cabeça e nós somos os membros do corpo, o corpo, né? O corpo de Cristo. Então nós somos a casa espiritual, né? Primeiro, Cristo é a casa espiritual, né? Ele é a casa de Deus, e nós somos membros dele. Então nós somos casa espiritual também, né? Sacerdócio santo, e nós somos os trabalhadores da casa. Agora, como eu falei, toda casa
ela é feita conforme as necessidades da casa. A casa de Deus também ela tem necessidades na casa de Deus, né? E essas coisas elas têm função, né? Na nossa casa a gente precisa de fogão para fazer comida, não é isso? Não é assim? Tem a geladeira para colocar o alimento ali, o sofá para sentar, tem os utensílios conforme a nossa necessidade. Na casa de Deus também os utensílios são conforme as necessidades que o Senhor ele tem, né? Não que Deus tenha necessidade, mas depois que o homem caiu, houve a necessidade do Senhor fazer uma obra de redenção, né? Por isso ele teve que enviar seu filho, se fazer carne, né? Ele se fez carne, se fez homem, se humilhou, né? Teve que ir até a cruz, pagar o preço por nós, né? Então o Senhor teve que fazer uma obra. E esses utensílios da casa de Deus, cada um deles ele vai expressar um aspecto, um testemunho de Deus mesmo na casa de Deus, que a casa de Deus é para expressar Deus, né? Um dos propósitos é ter um testemunho de Deus, do próprio Senhor aqui na terra, né? Então a casa de Deus testemunha do próprio Senhor aqui na terra. O outro conceito aqui que Pedro está falando aqui, ó, para que é essa casa espiritual? Para que serve essa casa espiritual e esse sacerdócio santo, né? Ela serve para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Então a função dessa casa é oferecer sacrifícios espirituais a Deus, né? Então esses utensílios da casa também, eles vão funcionar oferecendo sacrifícios ao Senhor, né? Então cada móvel desse vai ter uma função, né? A gente já viu a mesa falar da comunhão, da nossa união com Ele, né? Dos pães ali da proposição, que também fala da nossa união com Ele, dele como nosso alimento, né? O candeeiro como um testemunho do Senhor na localidade. Falamos da arca também um pouquinho, lá no Santo dos Santos. E hoje a gente vai tocar nesse assunto do altar de bronze, né? Que é uma alegoria que tem lá no Velho Testamento, que fala da cruz de Cristo, da obra de Cristo, né? Então cada utensílio desse vai falar um aspecto da obra de Cristo. E a cruz, o altar de bronze, ele vai falar especificamente da cruz, né? Da cruz. Vamos lá voltar lá para Êxodo 27. Êxodo 27, a partir do versículo 1. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Só até aí. Né? A gente vê que o altar de bronze, né, ele fará também, a obra de Deus, ela não é feita, ainda que o altar seja o altar de bronze, a cruz de Cristo, né, seja algo principal na obra de Deus, mas não é o único artefato que existe na obra de Deus. Ele fará também. É algo que não se pode ter isolado, porque é só o começo, é por onde começa a obra, pela cruz, né? A obra, ela começa pela cruz, né? Pela graça ali, pelo sangue do Senhor derramado ali na cruz. Ali é onde começa tudo, né? Em outra ocasião, eu vinha falando da ordem, né, que começa, né? A gente começa lá pelos materiais da casa. Aí a primeira mobília fala da arca, não é isso? A arca, depois a mesa, a arca que está lá no lugar santíssimo. Depois a gente vai para o lugar santo, né? Que a gente vai encontrar ali o altar de ouro, que é o incensário, que é o altar de incenso. Depois a gente vai encontrar a mesa dos pães, da proposição, né? E o candeeiro, no lugar santo.
E no átrio, depois vindo, a gente está indo, né, do lugar santíssimo para o átrio. E no átrio a gente vai encontrar a bacia de bronze e o altar de bronze, logo próximo da porta. Logo que você entra, a primeira mobília que você tem acesso é o altar de bronze, né? Então eu falava que esse caminho, né, que vem primeiro a arca, você está fazendo o caminho de Deus até o homem. Então é o caminho da graça, é Deus ele indo em direção ao homem, porque na verdade o homem não tem condição nenhuma. Então esse foi o caminho da graça, Deus ele veio em direção ao homem, né? Então o caminho da arca, né, do lugar santíssimo até o átrio é o caminho da graça, Deus vindo de encontro ao homem. E tem o outro caminho também, que é o homem indo de encontro a Deus. Esse caminho agora, quando a gente começa a falar do altar de holocausto, é justamente o caminho do homem em direção a Deus, né? E quando o homem, a primeira experiência que o homem tem com Deus é no altar, quando ele se reconhece pecador, né? Que ele conhece o Evangelho, ele conhece que alguém morreu pelos pecados dele, né? Ele vê a condição caída dele, né? Por isso que tem lá a bacia de bronze, que era feita dos espelhos ali das mulheres quando saíram do Egito, né? Então a pessoa vê a sua própria condição, né? reconhece a natureza caída, a sua condição, e vê a necessidade de um Salvador. Então você tem o contato ali com o altar de bronze, né? que vai falar da cruz de Cristo. E você vai reconhecer que alguém morreu para pagar o preço no seu lugar. Aquele escrito de dívida que era contra você, caiu sobre alguém que não tinha culpa nenhuma, né? Que é o nosso Senhor Jesus, não tinha culpa nenhuma, sem mancha, sem culpa, perfeito, sem pecado, viveu uma vida sem pecado, mas pagou o preço por cada um de nós. Então a gente já viu o primeiro, assim, quando o pecador, né? O pecador ele se chega a Deus, o primeiro contato dele é com o altar de bronze. Então o altar de bronze, que é a cruz, ele vai falar de aspectos da cruz de Cristo, né? Todo altar na Escritura vai falar de aspecto da cruz de Cristo diferente, né? Todo sacrifício, cada sacrifício daquele que tem em Levítico ali, vai falar de um aspecto do que o Senhor fez na cruz. A obra do Senhor na cruz foi uma única obra perfeita, né? Aquele sacrifício perfeito, não precisou de mais nada, não necessita de mais nada. Mas o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ele foi tão grande, aconteceu tantas coisas ali, né, que para a gente ter noção de todas as coisas com detalhe espirituais, coisas espirituais que aconteceram ali, a gente vê no Velho Testamento, cada sacrifício daquele ali do Velho Testamento, a gente vai conhecendo, né, coisas espirituais que foram acontecendo ali na cruz de Cristo. E o próprio altar também, ele vai falar de alguns aspectos dessas coisas que aconteceram espirituais, né? Então farás também um altar de madeira de acácia, né? Então esse altar ele era de madeira de acácia, que fala da natureza humana, mas a natureza humana regenerada. Primeiramente, nessa madeira de acácia é o nosso Senhor Jesus, né? E depois a gente vê que nós também somos madeira de acácia, o homem redimido, o homem que creu no Senhor, que aceitou a obra do Senhor expiatória do Senhor pela sua vida. Então esse homem que creu no Senhor e aceitou o sacrifício do Senhor, já foi incluído também no altar de bronze. Então esse homem, essa obra alcançou também. Então essa madeira é uma madeira redimida, né? Vamos falar do Senhor Jesus primeiramente, como homem, né? O homem perfeito, aquele homem sem pecado, não tinha pecado nenhum, viveu uma vida santa, né? Então, madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados de largura, será quadrado o altar, e 3 côvados de altura. Então aqui 5 côvados por 5, né, era quadrado o altar, 5 por 5. Esse número na Escritura vai falar da graça, vai falar da obra de Deus, da graça de Deus.
Tipo assim, isso não é numerologia. Quando a gente vai ver, tem irmão que pode, às vezes, escuta falar de número, que esse número é isso, esse número é aquilo. Fala, pô, mas o irmão está falando de numerologia. Não é isso. Não é esoterismo nem numerologia. Por exemplo, chega lá em Lucas, naquela escritura lá, quando o Senhor ressuscita, que ele vem falando com os discípulos no caminho de Emaús. O Senhor está falando com os discípulos no caminho de Emaús, né? Que eles estavam vindo de Jerusalém para Emaús, triste, e o Senhor encontra com eles ali. Por que vocês estão tristes assim? Poxa, só você não sabe o que aconteceu? Mataram o Senhor, né? Não é assim a história? Aí o Senhor vai ali no caminho falando com ele, né? Discorrendo todas as escrituras, não é isso? O Senhor começa a abrir para eles a escritura, do Velho Testamento todo, falando tudo que no Velho Testamento falava dele mesmo, não é isso? Começando pelos Salmos, pelos profetas, não é isso? Então tudo no Velho Testamento fala do Senhor Jesus, inclusive os números. Então essas coisas do Velho Testamento, né, todas, como a gente fala que todos esses utensílios são alegorias, né, são figuras de Cristo, os números também eles expressam algo de Cristo, também são alegoria de Cristo, né? Então o número 5 ele vai falar da redenção, né, da obra expiatória, da justificação, da obra de Cristo em geral. Por quê? O número 1, quando a gente fala o número 1 na Bíblia, vai falar de Deus, do Deus único, ser de Deus, né? É o número 1, o único Deus verdadeiro, como essência. Então toca mais no Pai, na questão do Pai. Deus, essência, o Pai, esse é o número 1. Vai estar ligado sempre a isso. Deus, o Deus único, a essência de Deus, né? O ser de Deus, ou o Pai, é o número 1. O número 2 vai falar de testemunho. Testemunho tem que ser de 2, né? Os discípulos eram enviados de 2 em 2, não é isso? Então o número 2 ele fala de testemunho. Mas a principal testemunha, quem é a testemunha fiel e verdadeira? O Senhor Jesus. Então o número 2 ele está ligado a Cristo. Número 1 ao Pai, o número 2 fala de testemunho, mas está ligado a Cristo, que é a testemunha fiel e verdadeira. É aquele que é a expressão exata de Deus, né? Ele é a expressão exata, está lá em Hebreus, não é isso? Ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Então ele é testemunha fiel e verdadeira. O número 3 fala da Trindade, está ligado ao Espírito, que, né, a unidade da Trindade vem do Espírito, né? Então o número 3 vai falar da Trindade. Esse único Deus que fala no número 1, ele é trino. Então no número 3 vai falar da Trindade e do Espírito Santo. Depois, então até aí a gente está falando de Deus. O número 4, ele vai falar da criação, que depois de Deus, Deus criou, começou a criar. Então o número 4 vai falar da criação. Toda vez que você vê o número 4 na Escritura, vai estar relacionado, expressando, uma alegoria da criação. Só que essa criação caiu. Os anjos caíram, o homem também caiu, pecou, a criação caiu. Depois da queda do homem, Deus ele precisou fazer o quê? Uma obra de redenção, uma obra expiatória, né? Então o número 5 vai falar disso, dessa redenção, dessa obra expiatória do Senhor Jesus, né? Então por isso que o altar de bronze ele tem 5 côvados por 5 côvados, que vai falar da redenção, né? É algo que é justamente falar da obra de Cristo para redimir o homem, redimir a criação. Então 5 côvados por 5 de largura e quadrado e 3 côvados de altura, que vai falar de novo de Deus, né? 3 de altura. Ele tem a medida de Deus. A medida do altar é a medida do Senhor, a medida de Deus, 3 de altura. Até ele está falando do Senhor, né? Versículo 2, Êxodo 27, 2. E farás as suas, tem versão que está pontas, tem versão que fala de chifres, né? Ou pontas ou chifres. Farás as suas pontas ou chifres nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de bronze, né? Então a gente vê que interessante. O altar ele era quadrado, né? 5 por 5, eu falei que é a medida da redenção, do resgate, né? do homem.
e quadrado, em cada ponta saíam ou pontas, quer falar alguma coisa? Não. Em cada extremidade, né, saíam pontas ou chifres, né? Eu ficava pensando antigamente, pô, mas chifre, negócio estranho, né? Chifre no altar, porque a gente hoje, na nossa cultura hoje, a nossa cultura, se a gente vai falar de chifre hoje, a gente entende que a gente pensa no diabo, né? A gente pensa logo nisso. Muita gente desenha o diabo com chifrinho, né? A gente fala, poxa, mas no altar tinha chifre, mas o conceito do chifre na época era outro contexto, era diferente da nossa cultura hoje, né? Não é o mesmo entendimento. Ou a gente fala de chifre hoje, ou é uma pessoa traída, né? Ou é uma pessoa traída ou é o diabo. O altar ele tinha chifre, mas o chifre naquela época ele estava ligado à autoridade. Entende? A autoridade, força, autoridade. Tem até assim tem duas estátuas que fizeram na antiguidade, se não me engano, acho que foi o Michelangelo, uma de Moisés, que ele esculpiu Moisés com chifre. Se você pesquisar na internet, você acha isso. Moisés com 2 chifrinhos. Que fala daquela passagem de Moisés que, quando Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia. Não é isso? Então, porque essa palavra que é traduzida como o rosto de Moisés resplandecia, ela também pode ser traduzida como chifre. Então, na época, o Miguel Ângelo, quando foi esculpir a escultura de Moisés, fez Moisés com chifre. Mas, naquela época, essa palavra, ela o sentido que queria dizer, não queria dizer que Moisés tinha chifre. Eles interpretaram isso. Mas queria dizer que Moisés, quando desceu do monte com o rosto resplandecente, ele estava cheio de autoridade de Deus. Esse era o sentido. Ele estava cheio de autoridade. O rosto dele resplandecia. Então ela pode ser traduzida chifre, né? Então chifre naquela época, o contexto era esse. De força, né? De autoridade. Né? Então a gente vai ver até quando fala lá os textos de Daniel, daqueles animais lá que tinha chifre, sempre está falando isso, de governo, autoridade, né? O assunto é esse. É autoridade, governo, força. Ele tinha chifre, tinha 2 chifres, tinha então duas ramificações que governavam, 2 chifres, tinha 10 chifres, eram 10 governos, né? Todos eles com seu poder, com a sua força. Então o conceito é esse, né? Não é assim um conceito que a gente pensa hoje. Então esse altar ele tem essas 4 pontas, né? Que fala de redenção, né? Todo coberto de bronze. Então o primeiro aspecto é que o Senhor ele se fez carne, né? O Senhor Jesus ele encarnou, né? Se fez homem ali no ventre da Virgem, né? Pelo Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo ali no ventre da Virgem Maria. Viveu uma vida santa, perfeita, sem Cordeiro de Deus, sem pecado, né? E quando o Senhor Jesus ele foi para a cruz, todo o juízo que deveria cair sobre o homem caído, o pecador, caiu sobre o Senhor Jesus, que é tipificado pelo bronze. O bronze fala do juízo de Deus. Então todo o juízo, né, quando fala que o Senhor Jesus ele levou sobre si toda a iniquidade, não é isso? Tem um texto que fala assim, acho que é Isaías, se eu não me engano, levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, caiu tudo sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não é assim? Então, aquilo dali é o bronze, é o juízo de Deus que estava caindo sobre ele. Por isso que o altar de bronze, né, a vida dele mesmo era um altar para Deus, né? Era uma vida de altar, ele mesmo era um altar para Deus, porque o juízo de Deus caiu sobre ele, né? Para que esse juízo também pudesse cair sobre nós, né? Se o juízo, a gente não tinha condição de receber esse juízo, era fulminado, entende? Para a gente ser salvo e ter condição, né, de nos achegarmos a Deus, a gente só tinha um caminho, a gente tinha que ter um mediador, porque esse Deus santo, esse Deus puro, né, esse Deus era um contexto totalmente oposto, um Deus santo ao extremo e um homem pecador no outro extremo, e Deus querendo ter comunhão, tá junto com esse homem.
Impossível. Se Deus chega perto desse homem, o homem é fulminado. Não é isso que a gente viu lá no início que a gente estava lendo, quando o Senhor estava no monte, né? Quem chegasse perto ali era fulminado. Então agora o Senhor ele vai fazer uma obra para que esse homem possa se chegar a ele, para que ele possa ter comunhão com esse homem. Né? Então o que o Filho faz? Ele se faz carne, habita entre nós, com toda a santidade, aquele homem perfeito, ele leva a natureza humana, né, ao mais alto nível possível de santidade, e essa vida perfeita agora ele leva essa madeira de acácia ali para a cruz, para receber o juízo de Deus, ou seja, o bronze, por nós. Só que quando ele morre, ele também ele nos inclui ali naquele altar de bronze também. Então o juízo cai sobre ele, cai automaticamente, cai sobre nós. Não fomos incluídos na morte do Senhor? Então cai sobre ele e cai sobre nós também. 2 Coríntios 5. Lê 2 Coríntios 5. É 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o Senhor ele morreu, mas ele também nos incluiu na sua morte, para que a gente fosse incluído também na sua ressurreição e na sua ascensão. Né? Então nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, ascendemos com ele, né? E ressuscitamos em novidade de vida, uma nova vida. Então tem muitos textos na Bíblia que vai falar disso, né? Por exemplo, até o texto de João também que fala que, o Senhor falando, né? Se o grão de trigo caindo da terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto, não é isso? Se morrer, dá muito fruto. Aí logo depois, vamos lá ver, João, eu não me lembro bem se é João 14, mas o irmão que achar aí, Evangelho de João. João 12, a partir do 24. Quase a mesma coisa que a gente estava lendo desde Coríntios. João, Evangelho, capítulo 12, versículo a partir do 24. O Senhor Jesus falando, ele fala: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então ele está falando do grão de trigo, está falando dele mesmo. Então esse fruto a gente sabe que é uma espiga, né? Que são vários grãos de trigo, que é a igreja. Um único grão de trigo é semeado por Deus, que é a vida do Senhor Jesus, é semeado. Né? Ele morre, né? Dá a sua vida, morre, e agora ele produz a igreja, que está representado pela espiga. Mas agora toda essa espiga, todos esses grãos de trigo, eles vão morrer também. Um morreu, logo todos morreram. E agora essa espiga vai ser também amassada, moída, vai virar um pão, uma única massa, né? Então a gente vai ver logo depois aqui, ó, ele falando que ele vai produzir um fruto, né? Se morrer, dá muito fruto. Aí ele vai falar, agora esse fruto, que é a espiga, ó, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Né? Então é a extensão, né, da obra do Senhor na cruz. Primeiro, ele faz a obra,
mas essa obra também ela nos alcança, né? Nós somos incluídos nessa obra do Senhor Jesus. Né? O grão de trigo morre, um morreu, logo todos morreram. Né? E esse é o conceito. Vamos voltar lá para Êxodo 27. Esse chifre, né, voltando ao chifre, versículo 2: e farás suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça, o mesmo o cobrirás de cobre. Né? Então esses chifres nas pontas do altar fazia parte do mesmo altar, da mesma peça. Né? Vamos ver um texto em 1 Reis, 1 Reis 1:50. 1 Reis, capítulo 1. Oi? Não tem não? Será que eu errei? Não, tá certo. Eu fui errado. Eu fui adorar. Porque a gente erra também. 1 Reis, capítulo 1, versículo 50. Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar. E fez-se a saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Né? Então esse era o conceito do altar, né, naquela época lá. A pessoa, quando queria misericórdia, né, eu estou necessitando de misericórdia de Deus. Eles iam lá, correr no altar pedindo misericórdia. Né? Esse agarrava lá nas pontas, né, no chifre ali, estava pedindo misericórdia, para não ser morto. Né? Então esse é o conceito a alegoria, né, do altar. Quando você vê a sua condição, que você necessita, você vê a sua necessidade de misericórdia de Deus, né, você corre para o altar. O altar é o lugar de graça. O altar, ele é o lugar de misericórdia de Deus. O altar também é o lugar de consagração a Deus. Nada se chega a Deus se não for pelo altar. Não existe outro caminho para se chegar a Deus se não for pelo altar. É por isso que a gente até leu no domingo o texto de Hebreus que o Senhor ele abriu um novo e vivo caminho, né, até o lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, não foi isso? Então esse é o caminho, é pelo sangue de Jesus, é pelo altar, pelo sangue derramado lá que nós temos livre acesso. Não é pelos nossos méritos, ou por ser bom, ou por, né, pela nossa condição. A gente não tem condição nenhuma, mas é por ver, né, no Senhor essa condição e nos unir a Ele, nos agarrar a Ele. Eu preciso de misericórdia, né, de Deus. Então essa é o tipo, né, desses chifres. É onde se segurava, você segurar no altar, se incluir naquele altar ali, né, se unir ao altar. A cruz ela era de Cristo, né? Cristo ele levou a cruz para o Calvário para morrer. Logo depois ele nos incluiu naquela cruz ali. Então essa cruz passa a ser nossa também, né? Porque ele nos incluiu na sua morte. Amém. E o altar também está falando disso, essa misericórdia. É o mesmo conceito, né? Nós queremos misericórdia, cruz, né? Essa é a vida do cristão. Outro aspecto, por exemplo, se você for ver o altar, ele fica logo na entrada do átrio. Ele é o primeiro móvel, é o móvel de entrada. Para você entrar, você tem que passar pelo altar. Né? Se você não passa pelo altar, você não tem como você chegar a Deus. Porque é pelo sangue, é pelo novo e vivo caminho. Não é isso? No Velho Testamento está lá o tipo, né? Os animais que eram sacrificados ali. A gente botava a mão na cabeça do animal ali para a gente se identificar com o animal, não é isso? E essa é a questão. Quem aceita o sacrifício de Cristo na cruz pelo seu pecado, você está se identificando com Cristo. Então você tem uma identificação com Ele, né? Então ali você está recebendo,
está se unindo ali no altar com Cristo, na obra que o Senhor fez. Né? Versículo 3. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, as suas bacias, e os seus garfos e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de bronze. Então a gente vê, né, que esses são os utensílios que eram do altar, específicos do altar. Porque fala assim, fará também as suas de quem? Do altar. São utensílios do altar mesmo. Então são caldeirinhas, né, para recolher a cinza, as suas pás e as suas bacias, e os seus garfos e os seus braseiros. Todos os utensílios farás de bronze. Eu queria ler um texto lá com os irmãos, para a gente ler um pouquinho melhor, com relação a entender um pouquinho melhor a questão desses utensílios, né? Em Levítico 1. A gente está em Êxodo, né? Lá aqui começar em Levítico. Logo depois, o livro logo... Então a gente vê que todos esses sacrifícios do Velho Testamento, todos eles são tipos, né, são aspectos, né, do único sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Então cada sacrifício desse aqui que a gente vê vai expressar algo do sacrifício de Cristo. O primeiro que a gente vê aqui é os holocaustos, que é no capítulo 1. Os holocaustos. O holocausto, ele era um sacrifício que ele era feito totalmente para Deus. Né? Então esse é um aspecto do sacrifício de Cristo da cruz. É satisfazer a Deus. Né? Então, por exemplo, quando o homem pecou, a criação, né, caiu, tinha sido ofendida, né, a justiça de Deus tinha sido ofendida, a glória de Deus e a santidade de Deus. E para suprir a justiça de Deus, a glória de Deus e a santidade de Deus, tinha que ser esse sacrifício aqui, porque só Jesus tinha como cumprir, né, esse sacrifício aqui do holocausto, que era santo, né? A santidade dele, né, justo, né, a justiça de Deus, e justiça, santidade e a glória de Deus. Né? Vamos ver aqui, versículo 1. Levítico 1, a partir do 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo... Vê que interessante, que aqui no Levítico 1:1, o Senhor já está falando dentro da tenda da congregação. Né? Então essa era a função do tabernáculo. Né? Era um tabernáculo em alguns textos a gente vai ver, tabernáculo de reunião. Né? É onde o homem se reúne com Deus. Né? Então aqui Deus agora ele já está falando com o homem de dentro do tabernáculo, não mais do monte. Né? Então de dentro do tabernáculo, dentro da sua casa. Né? Da tenda da congregação, falou com ele da tenda da congregação, dizendo, a gente entende que tenda da congregação, congregação de quem? Dos homens com Deus. Então agora de dentro desse tabernáculo, dessa tenda, o homem agora pode se reunir com Deus, por conta da obra, né, que foi feita, por conta desses sacrifícios, né, que vai representar o que o Senhor Jesus fez. Aí o Senhor falou assim, o versículo 2: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado e vacas e de ovelhas. Né? Então aqui o versículo 2, o que o Senhor está falando aqui? Quando alguém quiser ter comunhão comigo, se alguém quiser ter comunhão comigo, me servir, fazer alguma coisa comigo, vai ser dessa forma. Né? Então é a forma com que Deus faz para o homem se achegar a Ele, ter comunhão com Ele. Não tem outro jeito do homem se chegar a Ele. Né?
Então essa união do homem se unindo, tendo comunhão com Deus, só a partir do sacrifício, né? É a porta de entrada, por isso que o altar está ali logo na entrada do átrio. Primeiro contato ali é o utensílio de entrada, né, da casa de Deus. Então quem quiser, né, se vê a necessidade, poxa, não, eu quero ter comunhão com Deus, vamos dizer, alguém que não é crente, não é cristão, eu quero ter uma experiência com Deus, a primeira coisa que tem que ser apresentada para ele é a cruz de Cristo, a obra da cruz, o Evangelho, né? É a primeira coisa que a pessoa tem que ter contato, que é o que vai levar ele a ter contato com o Senhor, é o que o Senhor Jesus fez na cruz, né? Então, se alguém quiser, é pelo sacrifício desses animais, não tem outro caminho. Versículo 3: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá. Está vendo? Só interessante que ele fala assim, ó, macho sem mancha. Por quê? Porque ele está, Deus aqui ele está associando a Cristo, né? Macho e sem defeito, sem mancha, não pode ter defeito nenhum. A associação aqui é com o próprio Senhor Jesus. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. É algo que tem que ser espontâneo da pessoa, pela própria vontade da pessoa, não pode ser forçado. Quando a pessoa se vê na condição de pecador, você vê a necessidade de ter comunhão com o Senhor, o desejo, então agora se achega a Deus pelo sacrifício na porta da congregação. Quer dizer que é algo que é algo da entrada, né? Pela cruz, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Isso para o pecador. Para nós também. É só que nós já aceitamos. Então, né? O pecador precisa sentir isso. Isso aí. Porque senão... Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Por isso que fala que... Obrigado, tipo obrigado. Assim, se não segundo a sua vontade dele. Não, né, é pregado o Evangelho. Ele veio para que os seus não os receberam. Mas se ele não sentir... Se ele não sentir necessidade... como se nada acontecesse. É isso aí. Ele não creu no Evangelho. Tem a pregação e tem a necessidade da pessoa sentir, né? Ele pode até entender que Deus, que Jesus, o pecador, por exemplo, pode até entender que Cristo morreu por ele na cruz. Tem uma ideia, né? Ele entende, Cristo sempre falou para ele entendeu. Pode saber. Ele pode saber. Isso aí. Mas ele não entende isso, ele sabe, mas não entende. Sabe, mas isso não gerou nada nele. Não gerou nada nele. A pessoa morta como isso sempre aí. foi. Isso aí. Tem que continuar a pregação do Evangelho para que a pessoa venha... Até gerar algo. Até o Evangelho tocar nele. Então tem a necessidade da pregação e a necessidade da pessoa sentir. Isso aí. Porque fala assim, ó, de sua própria vontade. Tem que despertar algo, a pessoa tem que ter vontade de, né, se achegar ao Senhor. Tem que obrigar ninguém. De sua própria vontade. Obrigado que eu falo assim, a gente ouviu, mas eu entendi que para mim não tinha saída. Eu não sei se é assim para todo mundo. Para mim foi assim. Eu creio que é a mesma coisa para que seja verdadeiro, né? Tipo uma verdade, né? Seja real. Para que seja real. Para que seja real, porque senão... Então, porque o pecador é que nem a questão do batismo, né? Assim, quando fala, tem até a polêmica, né? A polêmica, batiza no nome de Jesus ou batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não é isso? Tem dois textos lá. Tem um fala lá que batiza no nome de Jesus e Jesus. Mas quando você for estudar com detalhe ali, você vai ver que quando ele está falando, e vós vos batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra não é para a pessoa que está sendo levada ao arrependimento. É para quem está pregando o Evangelho. Então você tem autoridade do Pai, está falando da autoridade que Deus está dando pro batizador. O batizador, ele batiza com a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nem sabe disso. Às vezes não sabe, mas a autoridade do batizador... Ele usa de escritura como se fosse assim uma cola. Ele pega a cola da escritura e faz o batismo. Ele nem sabe disso, isso é novo. É autoridade. Mas então, na verdade ele está revestido com a autoridade dele. Do Pai, do Filho e do Espírito Espírito Santo. Por isso que fala, por isso que confunde. E o que está em nome de Jesus? Quando você vai ver lá, fala, e vós vos batizará, você que vai batizar eles.
A autoridade quem está te dando, É. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa autoridade, você tem autoridade para batizar. Aham. Mas o batizado, ele tem que ser... Qual é a questão do batizado? De quem está se batizando. E também é o dever de quem vai batizar. Porque a pessoa tem que ser batizada em nome de Jesus. Porque ela tem que se identificar com Jesus. Por isso que o animal, antes de ser sacrificado, colocava a mão na testa, né, como eu estava falando, para a pessoa se identificar com aquele animal ali. Aquele animal perfeito, sem mancha, sem mácula, estava morrendo no teu lugar. Então a pessoa que vai se batizar, ela tem que ter a consciência de que ela está se identificando com Jesus, né, na sua morte e ressurreição. Ou seja, ela está agarrando na ponta do altar ali. Ali é uma alegoria, né? Então ela se identifica ainda com o que ela seu não sabe muito disso, né? não conhece, mas pelo menos alguma coisa. Ela Não tem que ser totalmente ignorante. Ninguém que vai ser batizado Vai saber de tudo, lógico. A gente está aprendendo até hoje. Até hoje. Então a gente vai, agora ele vai ser levado a entender o que ela fez. Isso aí. E até o que vai batizar também. Isso. Né? Porque a gente não entende. Por quê? Porque às vezes isso não faz muita diferença, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem problema nenhum. Mas não conhece, não tem conhecimento, não precisa batizar de novo. Agora você tem uma coisa importante, é bom ela saber o que ele está fazendo. Tem que saber o que ele está fazendo. Por causa da autoridade, né? Hã? Por causa da autoridade. Porque a autoridade não é assim. Não, continua, não vou cortar. Amém. Aí vai falar, versículo 4. E porás a mão sobre a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele. Né? Para que seja aceito por ele. Tem que se identificar, tem que ver a identificação. Né? Que é o batizado se identifica com Cristo. Né? Com a sua morte ali de Cristo na cruz. Para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergerão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da congregação, da tenda da congregação. Tá vendo? É algo que é na porta, para entrar, é algo de entrada. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Né? Agora interessante essa parte dos pedaços, né? Que o holocausto, o animal, ele era partido em pedaços, né? A gente vai ver aqui de novo no 3, Levítico 3. Já é outro tipo de sacrifício, o sacrifício de paz, né? Ou de pacificação. É outro aspecto da cruz. Pela obra da cruz, pelo que o Senhor fez, o que ele fez? Podemos ter paz com Deus. Por isso que nós temos acesso a Ele, porque temos paz com Ele. Temos reconciliação com o Senhor, entendeu? É a mesma obra de Cristo. Mesma cruz, mesma obra. Então agora a gente está falando de outro aspecto, né? O aspecto de ter paz com Deus, de ser reconciliado com o Senhor, né? Levítico 3, a partir do 1. E se sua oferta for sacrifício pacífico, se oferecer o gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. Então aqui já vai aparecer o gado macho ou fêmea. O que é isso aqui? Lá no holocausto ele está falando que o animal era macho. Está identificando esse animal com Cristo, não foi isso? Um animal macho sem mancha, sem defeito. Então ali a identificação daquele animal ali é com Cristo. Por quê? Porque o holocausto, ele é um sacrifício que ele é todo para Deus, né? O homem não tem participação nenhuma. É a morte do Senhor realmente na cruz, ele que morreu. Nós fomos incluídos na sua morte. Então esse é o holocausto, né? Cristo morreu na cruz por nós. Foi tudo para Deus, para satisfazer a justiça, a glória, a santidade de Deus. Por isso que Deus olha para Cristo e fala: esse é o meu filho, nele eu tenho prazer, né? Então o Senhor, ele fala isso 2 vezes para o Senhor Jesus. Primeiro quando ele está se batizando, né? Que vai falar, quando o Senhor fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho contentamento, ele vai estar no batismo do Senhor Jesus, está falando que ele tem contentamento nele, na vida que ele teve humana. Não é na obra dele,
É na vida humana dele. Ele teve uma vida perfeita, sem mancha, sem pecado, não tinha, era perfeito, santo. Aí o Senhor ali, quando ele está se batizando, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Está falando da vida que ele viveu. Lá na transfiguração, o Senhor fala de novo, não é isso? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi, não é isso? Mesma frase? Na transfiguração. Agora o Senhor já vai estar falando do contentamento que ele vai para a cruz. Já está perfeito agora, já está pronto para ir para a cruz. Né? Já é o contentamento da obra, né? Ali no final. Agora, aqui, né, no primeiro está identificando com Cristo. Aqui, que é um sacrifício de paz, de pacificação, ou reconciliação, né, reconciliação, não falei ainda agora que é reconciliação. O homem está sendo reconciliado com Deus, de oferta pacífica, de paz, né? O homem agora tem paz com Deus. Ele vai colocar aqui um animal macho ou fêmea, porque agora o sacrifício agora está sendo identificado com a igreja também, por isso que fala da fêmea, macho ou fêmea, pode ser um animal macho ou fêmea, porque agora o sacrifício não está se identificando só com Cristo, agora incluiu aqui a igreja, entende? Porque a igreja agora está incluída no sacrifício também, macho ou fêmea, está incluindo a igreja, né? Porque esse sacrifício agora é um sacrifício já para que o homem venha a ter desfrute, vamos dizer assim, né? Por isso que tinha assim, falando, logicamente não dá tempo, é muita coisa para falar, tinha sacrifício que só Deus comia, parte. Tinha sacrifício que o sacerdote comia, né? E o povo também comia. O que está dizendo? Que tem sacrifício que é para satisfazer a Deus, é o caso do holocausto. Os outros é para satisfazer a necessidade do homem. O homem tem necessidade de paz com Deus, por conta das transgressões do homem. Então tem o sacrifício, oferta pelas transgressões, né? Oferta de paz, né? Então cada sacrifício daquele dali vai suprir, vai explicar, né? A necessidade que o homem tem, né? Diante de Deus. Então aqui já vai falar da oferta pacífica. De onde pôr a porta, também a porta da congregação. Degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em roda, ao redor do altar. 3. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada do Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fessura. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará. Então está falando aqui que vai tirar. O animal era todo partido, né? Vamos lá em Hebreus 4. Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus 4. Versículo 12 e 13, vai falar assim, ó. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada ou adaga de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, né? Então está falando aqui da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus como uma adaga ali do sacerdote que partia, que era justamente essa adaga aqui que partia o animal em vários pedaços, né? Então qual é o sentido desses pedaços, né? É que quando o homem se chega a Deus com arrependimento, você tem que se chegar a Deus com arrependimento, né? E para haver arrependimento, a gente tem que ser exposto, né? Não assim, exposto no sentido de envergonhar, vamos falar para não é isso. Você tem que ver a sua condição naquele pecado específico ali, né? Então por isso que aqui é partido,
ser tudo separado. Então diz lá que é apto, né, em Hebreus, né? No 12, né? Penetrar até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, né? Então discerne. A gente tem que ter a própria palavra de Deus, ela vai nos revelar, porque às vezes tem coisas que você acha que não é pecado, você não vê aquilo dali problema nenhum, você está fazendo aquilo dali, você não vê problema nenhum. Você já é até um filho de Deus, né? Já creu no Senhor, já aceitou o sacrifício de Cristo, já se batizou, já percorreu ali, mas tem coisa que você faz que... Mas o Espírito, ele separa tudo. Então tem isso aqui, ó, que ele vai te mostrar pela palavra. Então é uma obra do Espírito, né, pela palavra, te mostrando aquilo ali. Vai expor, né, para você, você vai ficar exposto para você mesmo, você vai reconhecer que você cometeu aquele pecado ali. Então você precisa se arrepender naquele sentido, porque tem coisa que você faz e que você não entende que aquilo dali é pecado. Mas quando você vai amadurecendo, você, caramba, você vai vendo a necessidade de deixar aquilo ali, né? Então é essa divisão que a adaga faz. A adaga, a palavra. Mas também, assim, o sentido é do garfo e da pá. Porque a gente está falando dos utensílios que falou, né? Tem a caldeirinha, que era as caldeiras, a pá para recolher a cinza. O garfo, tinha o braseiro ali que depois tacava fogo, tem aqueles utensílios todos. Então o garfo também era usado para isso, no altar. Para abrir as entranhas, mostrar o que estava em oculto, entendeu? Então isso também era de bronze, é o juízo de Deus mostrando o que está oculto dentro do homem, né? É uma obra da cruz também, revelar pelo Espírito Santo, revelar para nós a nossa condição. Então por isso que aquele garfo ali, ele abria, a palavra corta, né? A gente é cortado, é exposto o que está dentro de nós, para que a gente venha se arrepender, para aquilo dali seja tratado na cruz. Então aquele garfo ali agora vai queimar aquilo ali. Então vai virar para um lado, para o outro, até virar cinza. Por isso que tinha pá para recolher a cinza, espazinha para recolher a cinza, né? Porque falam tipo assim, que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele se humilhou até morte, né? Morte de cruz, e foi nas regiões inferiores lá, não é isso? E lá nas regiões inferiores que ele foi ressuscitado pelo Pai. Isso quer dizer que ele foi levado até a cinza, né? E esse também é o processo que tem que acontecer com cada um de nós, em toda, assim, e até em situações específicas, porque às vezes a gente tem remorso em determinada coisa. Senhor, me perdoa porque eu chutei, passei ali, tinha um cachorro ali na rua ali, eu dei um bico no cachorro, me perdoa. Você me perdoa, mas tem alguma coisa oculta dentro de você que te fez você dar o bico no cachorro, que você não sabe. É a consciência. Tem alguma coisa ali, alguma maldade ali dentro de você. Entende? Então às vezes a gente faz coisas inconscientes e a gente até perde, vê como uma coisa boba. Isso é uma coisa boba. Senhor, me perdoa por isso aqui, mas existe algo dentro de você, no seu ego, né? Oculto, que tem que ser. O problema não é só o bico no cachorro, tem algo oculto ali para ser tratado. E o Senhor, ele vai separar ali com o garfo, vai pelo Espírito ali, vai mostrar lá nas entranhas que aquilo dali precisa ser tratado, até que aquilo dali seja totalmente consumido, não exista mais aqui em você, seja limpo. Entende? Então tem que ficar ali até virar cinza. A cinza, ela é o último estágio da matéria. Quando ela pega fogo ali, né, é o último estágio dela. Depois da cinza, tu pode tacar fogo na cinza ali que não vira mais nada. É o último estágio dela. Entende? Virou madeira, da madeira vira brasa, brasa carvão, carvão virou cinza. Pode tacar fogo quantas vezes quiser que não vai virar mais nada ali.
Então esse é o sentido, entendeu? Que as coisas têm que ser, é uma obra do Espírito ali na cruz, né? Do garfo, da pá, recolher as cinzas, para que a gente realmente tenha uma experiência profunda na cruz. Não uma experiência superficial, que a experiência nossa com o Senhor, ela vai se aprofundando. Cada vez mais você vai tendo uma experiência com a cruz mais profunda. O Senhor vai tratando cada vez mais profundamente. E a intenção é qual? Até que chegue a cinza. Então ele tem os garfos para virar. O que tem que ser tratado? É o rim? É a fressura? É o intestino? É essa gordura aqui que tem que tirar? Vira ela para lá, vira para cá. Ainda não está bom. Quando chega a cinza, tá bom. Porque esse altar, ele tem que ser oco. A gente vai ver depois lá em Êxodo lá que o altar ele é oco, não é isso? O que fala? Ali a madeira de acácia é uma madeira, a natureza humana, mas ela é oca. O que quer dizer esse oco aí? Porque já está tudo que tem dentro, já foi tratado. Já expôs tudo que tinha de dentro ali, já foi tratado, já viu, então está oca. Agora pode se encher de Deus. Pode ter um enchimento de Deus. Esse é o conceito do totalmente vazio. Então, até mesmo você uma vez falou para mim que a pessoa para se encher tem que estar vazia. Eu ia falar agora. Não é isso? Para ser vazio tem que ter um tratamento. O tratamento da cruz, do ego. Então né? não é só a consciência de se esvaziar. É que às vezes você tem a consciência, mas não se esvazia. Né? É isso aí. Olha só no 5. Levítico 5. 15. Levítico 5, versículo 15. Falou o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância, não sabe, pecou por ignorância, não sabe, nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, que é a redenção, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. O pecado é por ignorância, mas a expiação é da culpa, tem culpa. Não é tirar da culpa pelo fato de você ter ignorância. Comete um pecado por ignorância, mas tem culpa. Gera uma culpa. Vamos ver agora do 17, a partir do 17. Capítulo 5 mesmo, de Levítico 17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não soubesse, olha só, ainda que não soubesse, mesmo sem saber, contudo será ela culpada, mesmo sem saber, será ela culpada, e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ele fará expiação do seu erro em que errou, sem saber. Não sabe. Levará poucos açoites, seria isso. Ela é ignorante. Mas vai dar uma chamuscada lá no dano da segunda morte. Tu tá querendo falar do dano da segunda morte. Vai dar uma chamuscadinha lá no... Não, é que aí tá falando que o Espírito te constrange de alguma forma. Às vezes você comete um negócio que a gente não sabe, mas você percebe que existe uma certa reprovação. Amém. Aí o Espírito ele começa a nos mostrar. A gente faz por ignorância, né? Mas aí você sente uma tristeza, né? Tá numa situação ali, tu entra num negócio ali, de repente tem uma tristeza, falar que tem alguma coisa errada, né? Você percebe logo que... E aí você logo se volta para o Senhor para procurar compreender o que está acontecendo. Aí o Senhor ele vai lá e te mostra. Isso aqui tá... Amém. Então, irmãos, só para terminar, né, lá em Êxodo 27, a gente falou dos utensílios, né, os garfos, as caldeirinhas, a pá para recolher a cinza, né, que tem que chegar até a cinza, o braseiro, né, que é o fogo do altar ali, né, que tem a chama ali acesa. Eu já falei até do oco, que está lá no versículo 8, né? As tábuas de oco tem que ser tratada por dentro, tem que haver um tratamento essas coisas ocultas, virar cinza, né? Para que Deus possa encher o nosso exterior, né?
Tem até aquele texto que fala, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Para fluir rio de água viva tem que estar oco, o Senhor poder encher. Né? E o que eu queria falar aqui, o 6, né? Só para a gente estar terminando, eu já comentei em outros vídeos também, mas comentar. Né? 27, Êxodo 27, 6. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim e cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas de maneira que os varais estejam em ambos os lados do altar, quando for levado. Né? Então o altar também ele é algo que tem que ser levado pelos sacerdotes, pelos trabalhadores da casa. Né? O que é isso? É você levar o Evangelho para as pessoas, você pregar o Evangelho, a cruz de Cristo, né, para aqueles que não conhecem. Então o altar, né, ele não ficava fixo, ele era levado. Então ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é uma obra do Espírito Santo também em nós, né? Da vida do Espírito em nós. Levar o altar também às pessoas, né? Pregar o Evangelho, né? Falar da obra de Cristo. O que Cristo fez por nós, pode fazer também por outras pessoas, né? Amém, irmãos? Vou estar encerrando aqui, se alguém deixar para os irmãos também, para os irmãos estarem acrescentando.